Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Quinta-feira estamos aqui sempre respondendo as perguntas que os nossos amigos e seguidores nos enviam, tentando botar em ordem de tanto atraso que eu tô. Aos poucos vai ficando em dia, tá certo? Bom, vamos começar direto com uma dica sensacional lá na World Wine, que tem a ver depois com uma pergunta que vai ter aqui mais para frente que eu vou responder. Vamos ver qual é? Olá, eu queria indicar hoje para você, lá no portfólio da World Wine, esse magnífico Xerez, ou Jerez. As duas maneiras estão certas, né? Jerez é o nome internacional e em português se fala Xerez. Esse aqui é do tipo oloroso, eu estou falando do Barbadillo, ou Barbadillo, um grandíssimo produtor que você encontra lá na World Wine, e uma peculiaridade que pouca gente sabe, eu vou contar para você. Esse tipo oloroso, você sabe que o Jerez é um coringa em harmonizações. Existem vários estilos de Jerez. Não vou cansar aqui vocês querendo dar uma aula de Jerez, mas o oloroso é um dos tipos que existem. E esse tipo especificamente harmoniza muito bem com carnes, você sabia disso? Não é um de aperitivo como o tipo fino, nem é um de sobremesa. Ele é um tipo que acompanha bem as carnes, especialmente as carnes de caça de pena, os pombos, os patos selvagens. Hoje ninguém mais caça pombo ou pato selvagem, mas você tem boas receitas para fazer, inclusive outras carnes. Ele acompanha também as carnes de porco, os cordeiros, e acompanha bem a carne bovina também. Eu vou dar uma dica para você com o oloroso que você vai gostar bastante. Você faça a sua receita, seja de rosbife, seja de ensopado, a receita que você quiser fazer, ou seja também a sua receita com carne de porco, ou cordeiro, ou cabrito, a carne que você for preparar que é do seu gosto, acrescente na sua receita 1 ou 2 doses de um oloroso. Se for o Barbadillo, melhor ainda, porque ele vai ficar extraordinário. E depois você vai tomar uma tacinha, sempre refrigerado. O Jerez é legal se tomar nos 13 graus, e você vai acompanhar e você vai ver que coisa elegante, que espetáculo de harmonização que é um Jerez oloroso com as carnes. Uma curiosidade que pouca gente sabe. O Jerez, não sei se vocês têm conhecimento, é o vinho produzido no mundo mais antigo, desde 1100 a.C., ininterruptamente. Nunca se parou de produzir Jerez, embora antes da invasão muçulmana lá na Espanha, o vinho era tranquilo, como hoje muitos estão voltando a fazer. Um vinho tranquilo que tem a flor. E depois, com a invasão moura, eles, para ludibriarem ali a ocupação que a religião não permitia tomar vinho, eles então fizeram uma receita medicinal que é tal como o Jerez que a gente conhece hoje. Isso é história para outra ocasião. O fato é o seguinte: oloroso do Barbadillo harmoniza perfeitamente bem com carnes. Experimente e depois me conte. Saúde! Olha, você vê que existem harmonizações muito sofisticadas. Esse é um caso, porque o álcool e a acidez desse Jerez, ele vai dissolver a gordura das carnes, especialmente as carnes mais intensas e gordurosas, causando assim um equilíbrio que é o objetivo da harmonização. Depois, o seu aroma e o seu sabor de frutos secos, as nozes, o amendoado, especialmente com as caças de pena, os pombos, os patos, aquilo que eu falei, que hoje ninguém mais caça pombo nem pato selvagem, mas esse tipo de animal
aquela rusticidade fica muito chique, muito adequado à harmonização com o oloroso, uma coisa sofisticada, vale a pena um dia você experimentar. Mas olha, Delacroix também tem novidade, vamos ver o que tem lá? Jefran, esse Bourgogne Pastougin, quanto tá, hein? Porque é uma delícia. É uma delícia, é um vinho que está saindo R$395. Ok. É um Pastougin para matar a ideia que um Pastougin é um vinho simples, fácil de beber. Esse é classudo. É super classudo, é um Granger Bourgogne. É fantástico, já é uma safra um pouco mais evoluída, porque o 2020 já está 5 anos. É vinho de quanto esse, você falou? 395. Tá. E escuta, explica aqui no rótulo o que é o Sarnin-Berru. Sarnin-Berru. O que é Sarnin-Berru? Então, Sarnin-Berru são dois produtores. Um nome dele é Sarnin, é Sarnin e outro é Berru. Ah, ok. Esse vinho então é a 4 mãos. É a 4 mãos, exatamente. Ah, ok. Legal. São realmente dois produtores de vinho excepcionais que fazem a produção minúscula. Você encontra esses vinhos nos melhores baravins de Paris. Não sei se você já foi no Frenchy, por exemplo. Já, ele tem lá. Eles estão no desenho inicial no Frenchy baravin. Ô Jefra, você diria que isso é um vinho para um cara pôr as cegas com bourgognes e todo mundo passar batido? Acho que tem bastante pessoas, exatamente. Que legal, hein? Ó, que bela dica, hein, gente? Aqui na Delacroix. Muito bacana, né, gente? Olha, um aviso importante para vocês. Você acompanha o site da Mistral, porque no início de agosto, 4, 5 e 6 de agosto, e depois dia 7 no Rio de Janeiro, vai acontecer o Encontro Mistral. O Encontro Mistral é a melhor feira de vinhos que existe para alguém visitar, porque a Mistral tem o crème de la crème dos produtores. Não existe no mundo uma importadora com a variedade de qualidade de altíssimo nível como a Mistral tem. E esses encontros trazem cerca sempre de uns 80 expositores. Vem o próprio produtor aqui, quando não vem o enólogo, vem o proprietário. É um evento muito elegante lá no Grand Hyatt, sempre com ar-condicionado adequado, com disposição das mesas com bastante espaço. A venda de ingressos é limitada, portanto não fica aquele empurra-empurra que normalmente a gente vê em eventos de vinho. E olha, Taça Riedel, né, bonitão? Eles são os representantes da Riedel no Brasil, então é Taça Riedel, um sistema enorme de reposição de taças. Um show de evento. E olha, eles ainda não anunciaram os preços e nem quem vem, mas já sei que dia 4, 5 e 6 de agosto. Dia 5 é meu aniversário, então eu vou comemorar lá com fartura. Olha, uma dica importante: você faça antes o seu roteiro de quem você vai visitar. Não vai dar para degustar tudo que você quer, já saiba disso de antemão. Portanto, priorize aqueles produtores que você tem mais vontade de conhecer pessoalmente, trocar ideias. Visite o site deles anteriormente para você se informar e não falar bobagem, não fazer feio. Depois, cuspa tudo que você degustar em feiras de vinho. Isso é normal, não é feio, apesar de que cuspir é feio. No vinho é aceitável porque você não... é humanamente impossível tomar tudo que estão lhe servindo. E sempre experimente a linha toda de vinhos desse produtor. É muito deselegante chegar na feira estendendo o braço pedindo o vinho mais caro dele. Isso não se faz. E ele vai te respeitar mais se você trocar ideias sobre os vinhos de entrada. Eu conheço muito importador que decide um produtor ou não pelo vinho de entrada. Se o vinho de entrada é de boa qualidade, ele então se sente seguro de importar
o resto da linha, porque certamente se o de entrada tem qualidade, imagine o resto, não é verdade? E, portanto, acompanhe lá e participe que você vai se dar bem. E custa, hein, gente? Terminar uma feira dessa embriagada é inaceitável. Um pouco alegrinho, tudo bem, eu sempre eu já sou alegre sem beber, imagina bebendo. Então, um pouco alegre é aceitável, mas embriagado, pelo amor de Deus. Bom, vamos em frente? Olha, o Marcelo me escreveu comentando, ele viu entrevista com o Pagliari, que nós fizemos lá no Olavinho Cast, muito legal, do meu amigo Olavo Maciel. E ele então gostou demais e pediu se eu poderia sugerir alguns exemplares de Jerez. Por isso que eu falei que esse Jerez que eu falei lá, que eu apresentei da World Wine, tinha a ver com a pergunta, era do Marcel. E se eu poderia dar um pequeno sobrevoo nesse tipo de vinho, já que ele não conhece absolutamente nada a respeito. Marcelo, vou fazer melhor, eu vou te brindar aqui com um programa antigo que eu fiz com o Pagliari a respeito de Jerez. Vamos ver? Então, estamos aqui com o Zé Luiz Jorge Pagliari. Pagliari, obrigado por aceitar o convite. Um prazer. Você é a primeira pessoa que volta de novo ao programa, que nós já fizemos um programa com você na sua casa, né? Obrigado pelo privilégio. E sabe que os telespectadores escreveram tanto naquela ocasião por causa do assunto do Jerez, nós falamos de Copita. Então, nós estamos voltando hoje aqui especificamente. Esse aqui é um bom Jerez? Veio lá da Casa Flora? Sem dúvida. Aliás, ele teve aqui, o rei Fernando e Castilha, como é que ele chamava? O rapaz que esteve aí com a gente? Lá do Fernando de Castilha. Não me recordo. Tivemos um almoço com ele, Jesus Palaez, lembra-se? Acho que o rei já está morto, né? O rei já está morto, quem teve foi o Jesus Palaez. Pagliari, me conta, o que é um vinho Jerez ou vinho de Xerez, como você pronuncia, que em português é Xerez que se diz, né? Sim, o Xerez é um vinho produzido numa região delimitada e controlada, na Andaluzia, no sul da Espanha, e essencialmente é um vinho fortificado. O importante é que ele não é um único vinho, um único tipo de vinho. Na realidade é uma família de vinhos, como é o caso do Porto, que também não restringe a um tipo só de Mas vinho. Muita gente acha que é um vinho oxidado. Na realidade existem duas famílias, grandes famílias dentro do Xerez. Vamos fazer um brinde antes. Claro. Esse é o fino, Saúde. tipo fino. Você vai falar depois do tipo fino, né? Saúde. O próprio aroma Uma dele, delícia. ele tem, gostoso mesmo, ele tem um aroma de oxidação. Esse aroma que se percebe bastante no caso do fino é um aroma de uma família bom, são vários produtos químicos, mas se destaca o acetaldeído, que é formado por ação da flor. A flor é uma camada de micro-organismos que cobre a superfície do vinho que vai se tornar um fino. Isso acontece só lá por alguma questão de microclima ou é uma coisa da uva ou da levedura? Por que acontece isso? São as condições climáticas. Principalmente a existência da umidade, o próprio clima da região produz essas condições que permitem o aparecimento dessa camada de leveduras. Pagliari, me diz o seguinte, nós estamos aqui tomando fino que normalmente é indicado para aperitivos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Jerez é dos raros vinhos que pode acompanhar uma refeição inteira. Você tem desde esse seco até um último doce, que é o PX, que acompanha sobremesas ou até coisas muito salgadas, um alite, pelo contraste, né? Então, eu vou pedir para o Pagliari explicar um pouquinho os tipos. Então, nós temos o fino, que serve para aperitivo, combina com essas amêndoas, amendoim salgado. Ele é um vinho usado também na gastronomia, por ser muito seco.
então usado em sopas, como ingrediente mesmo. E também recomendado para acompanhar alguns starters, né? Alguns primeiros pratos, saladas. Mas eu gosto dele como um aperitivo, para um bate-papo. É um vinho que vai se tomando, muito elegante. Muito elegante mesmo, me agrada muito. Mas sabe que nós estamos aqui no Percussi, que é um lugar que eu gosto muito de frequentar, de amigos, que o preço do vinho é bastante justo para o consumidor final. E eu estava conversando aqui antes de você chegar, é muito raro alguém pedir um Jerez. Hoje as pessoas tomam de aperitivo mais um espumante. Você acha que isso é uma coisa que pode reverter, ou está revertendo, ou é uma questão cultural? Eu acho que é uma questão de ignorância, mas ignorância no sentido de desconhecer o produto. Desconhecimento do consumidor, né? Não está na moda, isso também prejudica, não só aqui no Brasil, como no resto do mundo. Se o Gianecchini tomar na novela, vai ser um sucesso, não vai ter Jerez suficiente. Mas esse caráter se chamou oxidado, que existe principalmente nos outros tipos, é mais característico, incomoda. Muitas pessoas acostumadas com vinho de mesa acreditam que seja um defeito do vinho. Ah, tá. Isso pode ser realmente um fator, né? O desconhecimento acaba sendo um fator cultural. O desconhecimento, como você falou, a pessoa primeiro já não tem a tradição na casa dele, porque isso normalmente vem de família, né? Vem sim. E se ele já não tem, quando ele prova, ele tem essa percepção mesmo, de um dia um vinho que ele pegou que já tinha passado, tem esse traço, né? O caso do Fino é um vinho relativamente delicado, então ele, você não consumindo totalmente em 1 ou 2 semanas, mantendo na geladeira, ele vai acabar desenvolvendo esses aromas oxidados. Agora, Pagliari, me diz uma coisa, a uva passa, por exemplo, hoje a gente vê muito comum as pessoas fazerem um mix de amêndoa com castanha, sim, com a uva passa, com abricô, enfim, mistura tudo isso e serve de aperitivo. Nesse caso, serve para o fino ou precisaria um outro tipo? Eu acho que o importante é você não se preocupar tanto com a harmonização e sim usar ele como veículo de conversa e tudo mais. Logicamente, eu acho que seria mais adaptado aos salgados, né? Essas passas, as frutas passas iriam melhor com os vinhos mais doces. Depois do fino para cima temos o quê? Eu vou dar rapidamente uma ideia de como é feito, porque eu acho que é uma coisa importante. É feito um vinho básico e esse vinho tem que ter características de limpeza e fineza. É um vinho que se preocupa muito em ser bastante elegante, límpido e certa neutralidade. O enólogo decide se esse vinho vai para se tornar um fino ou para um oloroso. Um oloroso, tá. Então, coloca-se nas barricas, ou no caso do fino, forma-se essa camada. Se essa camada com o tempo morrer... A camada da flor que você disse, né? A camada dos micro-organismos. Tá. Com o tempo, ela, por alguma razão climática ou de alimentação de nutrientes no vinho, porque ela se alimenta do álcool do vinho. Tá. Se ela for ao fundo, essa passa-se a um processo oxidativo. Então, esse vinho vai ser destinado para o amontilado. Ah, tá. Se isso não acontece, ele é o fino. Isso. Que boa explicação dessa seção. Se a flor quebra e vai para o fundo desse vinho que está lá maturando, ele vira um oloroso. Um amontilado. Um amontilhado, perdão. O oloroso já é outra classe. Se por acaso ele foi reservado para o fino, o processo é bastante complicado, mas resumindo, se ele for para o fino e não chegou a se formar essa capa,
ele é provavelmente conduzido para o palo cortado. Tá. O palo cortado é um vinho de menor produção e não se dá muita atenção. Esse vinho que é um palo cortado, ele é encaminhado para o processo de oloroso. Aí fortifica-se o vinho até 18 graus. Tá. Sempre com aguardente vínica. Com aguardente vínica. E o oloroso é um processo onde aí sim é todo um processo oxidativo. Não tem camada de flor, o vinho é deixado por anos no processamento até ser engarrafado. O interessante nisso tudo... A uva é sempre palomino, né? Exceto o PX, que é Pedro Ximénez. E a moscatel. Ah, e moscatel também. Então, saindo um pouco, indo para os doces. O Pedro Ximénez, ou PX, e a moscatel são colhidas e colocadas em cestos expostos ao ar livre. Elas tornam-se passas e muito concentradas em açúcar. Elas pacificam no cesto ao ar livre? O pessoal revolve? São cestos largos. Largos e rasos. Tá, olha que interessante. O PX é bárbaro, né? Elas são tão concentradas que até é difícil começar uma fermentação por tanto açúcar que tem. Né? Então a fermentação geralmente não é muito longa ou muito intensa e logo ele é fortificado e engarrafado. Agora, o interessante nos vários tipos de xerez é o processo de solera. Isso que eu ia te perguntar. Isso que eu ia te perguntar, como é que é exatamente esse sistema de solera? As pessoas fazem muita confusão. É um processo de envelhecimento que obedece uma sequência e uma trasfega de partes, não é isso? Então, o vinho foi produzido, o vinho base, é que nem no champanhe. O champanhe também, o vinho que vai se tornar... Champanhe? Primeiro na realidade é um vinho base, é um vinho comum. Tá. No xerez também, ele não é a atração principal, ele vai ser um veículo para um segundo processamento. Tá. No caso do xerez, após a decisão para que caminho tomar, eles vão para uma etapa chamada sobretábula de envelhecimento. Eles estão já fortificados, quer dizer, o que difere de vários outros tipos de vinhos fortificados é que o xerez, a fermentação do fino, oloroso, amontilhado e tudo mais, o vinho foi fermentado até o fim e essa fortificação é feita depois do processo, não é como o Porto que é interrompido a fermentação com a adição do álcool. Isso. Dessa primeira etapa eles vão aguardar até a virada do ano umas barricas chamadas sobretábula. Da sobretábula eles vão para o processo de solera e criadeiras. O que seria isso? Seriam pilhas de tonéis ou de barricas, pipas de 600 litros, em que são de 3 ou 4 camadas. A camada do chão, chamada solera, que é em contato no chão, solo, é da onde sai o vinho para engarrafamento. Então eles tiram uma parte do líquido dessa de baixo e passa com muito cuidado o líquido da de cima para ocupar o lugar desse vinho que foi retirado. Só uma parte, então fica uma mistura. Fica uma mistura. A ideia nisso tudo é a homogeneização do produto. E essa de cima, que ficou também um pouco mais vazio, é completa com a outra, com a de cima, que é completa com a de cima. Que completa com a sobretábula, que é o vinho de entrada. Isso dá um período de quantos anos? Olha, para um fino, normalmente entre 5 e 7 anos. Eles estão diminuindo esse período, né, em questão de economizar custos e tudo mais, ou tentar fazer vinhos mais comerciais, mas acaba sendo prejudicado o próprio resultado final. Pagliari, eu agradeço muito aí a tua explicação, sua visita aqui, saúde. Obrigado. Gente, obrigado. Olha,
Volte de táxi, hein? Cuidado com essa lei. Beba com moderação. Muito legal, né? Bom, Marcelo, olha, eu vou aqui nas sugestões para você. Eu começo lá na Premium Wines. A Premium Wines traz um produtor muito legal, que é o Delgado Zuleta. Ele produz tanto em Jerez de la Frontera como em Sanlúcar de Barrameda e tem vinhos de ótima qualidade e preço. O Delgado Zuleta Fino, por exemplo, você encontra lá a menos de R$200, 180, uma coisa assim, uma beleza. Ele tem também o Manzanilla. O Manzanilla é como chamam o fino em Sanlúcar de Barrameda. Antigamente, quem tinha nos dois lugares podia fazer fino em Sanlúcar. Agora parece que isso foi proibido. Eles têm também o Oloroso, que a gente já falou de Oloroso, o Delgado Zuleta Oloroso. A Premium tem também o Delgado Zuleta Monte Agudo Amontilhado. O amontilhado também é outro estilo de Jerez, conforme o Palhar explicou. E você tem ainda o Palo Cortado. O Palo Cortado é o meu predileto. Eu gosto demais da intensidade do Palo Cortado. Eu normalmente gosto muito do fino como aperitivo, mas em meditação, para mim, o Palo Cortado é fenomenal. E a Premium tem ainda o Delgado Zuleta Monte Agudo Pedro Ximénez. Aquela história que eu já falei para vocês do PX, que é o Pedro Ximénez, que era o Peter Siemens, um alemão que trouxe essa uva. Na verdade, essa história já foi confirmada por vários produtores. Não é a Riesling, não sabem que casta é exatamente, mas sabem que foi o Peter Siemens que trouxe, e os espanhóis, com dificuldade de falar Peter Siemens, passaram a chamar de Pedro Ximénez. E a uva ficou. Eu acho o máximo essa história. Bom, na Mistral você tem o Hidalgo, um grandíssimo produtor. Você tem o Manzanilla, R$296. Você tem o Mazalina Passada Pastrana, esse é R$531, tudo do Hidalgo. Você tem também o Pedro Ximénez Triana, a R$598. E você tem o Cream Hidalgo, olha que legal, R$292. Um show de... Eles têm também o Oloroso, né? O Oloroso Faraón do Hidalgo, esse custa R$451, tudo lá na Mistral. E a Mistral traz também do Hidalgo o Brandy Fabuloso. Brandy de Jerez é uma aguardente feita em Jerez com os vinhos de lá e envelhecido nas barricas de Jerez. É um espetáculo de digestivo, de aguardente, muito, muito bom, R$292. Na 20, o Ciro Lila traz o Laína. O Laína é um show também de produtor. Tem o Jerez Fino a R$285. Tem o Jerez Tabanco Amontilhado, ou Amontilhado, a R$365. E tem o Jerez Oloroso Rio Viejo. Jerez Oloroso Rio Viejo, R$298 também. E ainda tem o PX, o Pedro Ximénez do Laína, a R$312. A World Wine tem também o Barbadillo, que eu falei para vocês no início. Tem o Manzanilla, a R$174. Eles têm o Barbadillo Solear Manzanilla, a R$266. Eles têm o Oloroso Barbadillo, que é o tal do vídeo, a R$174. E tem também o Pedro Ximénez Barbadillo, a R$254. Que tal? Um show de Jerez hoje aqui para vocês, hein?
Bom, o que eu tinha para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta. E olha, beba com moderação. É uma taça por refeição, gente. Faz bem para a digestão, faz bem para o coração, faz bem para o seu espírito. Tá certo? Saúde!